Queridos irmãos e irmãs da nossa família Aliança de Misericórdia, que alegria iniciar um novo ano e assim iniciar um novo caminho espiritual com a meditação da nossa palavra do mês. O tema que vai nos guiar, nos orientar nesse caminho espiritual em 2024 será Ungidos e consagrados pelo Espírito. Com a palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim. No ano passado, nós nos dedicamos à figura de Cristo, enxertados nele, permanecendo nele. E agora, através de Cristo, mergulhando no seu coração, nós queremos focar na pessoa do Espírito Santo. E assim, voltando à nossa palavra de vida, a nossa palavra constitutiva, o Espírito do Senhor está sobre mim e assim por diante. Qual é o nosso desejo? Revisitar os valores inegociáveis do nosso carisma. Por quê? Nestes valores se encontram a identidade do carisma da Aliança de Misericórdia. Mas ao mesmo tempo, para mim e você que somos chamados a esse carisma, nós encontramos nesses mesmos valores a nossa identidade pessoal, o nosso carisma pessoal dentro do carisma comunitário da Aliança de Misericórdia. Olha só que maravilha! E é interessante porque me recordo lá do passado, no meu tempo de formação, entrei na Aliança em 2002, quando o Padre Henrique dando formação para nós, ele falava assim, que o carisma é um olhar específico a partir de um ponto sobre a vida de Jesus. Então, tem carismas que focam mais na dimensão da pobreza, outros na dimensão do anúncio, outros na questão do estudo e assim por diante. Nós, como Aliança de Misericórdia, focamos no quê? Na dimensão da misericórdia. Nós adentramos nesse coração misericordioso de Jesus para entender a misericórdia infinita de Deus que é derramada sobre a humanidade. Então, esse é o prisma, esse é o nosso ponto de vista. Cada carisma é um ponto de vista sobre a vida de Jesus. E o nosso olhar sobre Jesus é o olhar sobre a misericórdia. Por isso, a realidade de um carisma, ela vai para muito além do que normas, preceitos, regras, comportamentos e assim por diante. O carisma é uma identidade. O carisma é uma forma de fazer parte. O carisma é uma forma de conhecer Jesus e, através de conhecê-lo, conhecer ainda melhor a nós mesmos. E assim, encontrar a vontade de Deus sobre as nossas vidas, portanto, encontrar o nosso caminho de santidade. Então, adentrar no carisma significa assumirmos juntos uma aventura da busca da vontade de Deus e, vivendo esse carisma, anunciar o amor de Deus a esse mundo. E por isso, voltar aos valores inegociáveis e aprofundar a nossa palavra constitutiva nos ajudará a viver mais plenamente a nossa vocação. Porque qual é o nosso desejo? No ano de 2024, nós queremos viver como que um ano de conversão, de voltar ao primeiro amor, porque em 2025 celebraremos o ano da graça do Senhor, o jubileu dos 25 anos da nossa família Aliança de Misericórdia. A partir dessa introdução, vamos mergulhar no texto da nossa palavra de vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus, ele recebe o batismo. A palavra nos narra que o Espírito, na forma de pomba, desce e permanece sobre ele. Após o batismo, Jesus vai, conduzido pelo Espírito, para o deserto. 40 dias de oração e jejum, tempo de preparação para a sua missão. Cheio do Espírito Santo, Jesus do deserto vai para a sinagoga e ali, não por acaso, ele escolhe o livro do profeta Isaías porque ele assume aquilo que Isaías profetizou como a sua identidade. Ele é o escolhido do Senhor, ele é um ungido de Deus. E por isso ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu, ele me consagrou e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres. Quando nós recebemos a unção de Deus, nós não podemos ficar detidos em nós mesmos, mas nós somos impulsionados pelo Espírito Santo ao encontro do povo que sofre, para anunciar uma boa notícia. É interessante que Jesus não vem trazer uma doutrina pesada, que nos leva a um sentimento de culpa, a uma tristeza. Não, pelo contrário. Jesus não esvazia a radicalidade da lei de Deus,
mas ele traz a lei de Deus como uma boa nova, uma boa notícia. Ou seja, que na vivência dessa vontade, na vivência desses preceitos, nós encontramos a nossa alegria. Nesse dia em que estou gravando essa meditação, tive a alegria de mais uma vez fazer aquela experiência da nossa evangelização Maria Madalena, onde nós vamos até as ruas, abordamos as garotas de programa, as trazemos para a nossa casa, oferecemos uma refeição e oramos por ela em nossa capela. E depois, quando eu estava as deixando no lugar, nós fazemos isso sempre em equipes, e conversando com essas pessoas muito respeitosamente, elas nos disseram, olha, muitas vezes as pessoas chegam para anunciar a palavra de Deus para nós, mas já chegam com um ar e com palavras de condenação. Não é isso que Jesus fez. Jesus condena o pecado, mas acolhe o pecador. Portanto, o anúncio que nós fazemos é um anúncio alegre, é uma boa notícia. E aí Jesus traz a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos, ou seja, não é dar vista para quem nunca viu, é aquele que via, deixou de ver e agora recupera essa vista, uma nova visão. E Jesus fala da libertação aos oprimidos, e isso nos remete ao Êxodo. O povo de Israel viveu pela opressão do Egito. Deus escolheu Moisés como um grande profeta, libertador do povo. Ao longo de 40 anos, eles caminham pelo deserto para então entrar na terra prometida. E olha que interessante, nós acabamos de dizer, Jesus, ele recebe o batismo, vive 40 dias no deserto e então ele anuncia, o Espírito do Senhor está sobre mim, dando início à sua missão. Olha que interessante, o que significa o batismo? O batismo significa a remissão de todo o pecado, a nossa culpa é lavada. Mas Jesus não tinha pecado, em si ele não precisaria ser batizado. Mas Jesus, diz o Papa Bento XVI na obra Jesus de Nazaré, ele entra na fila dos pecadores, ele entra no meio dos pecadores, porque ele assume o pecado da humanidade. Jesus ele vive o batismo para dar a graça do batismo para toda a humanidade ser perdoada e remida do seu pecado. Depois de receber o batismo, Jesus, assim como o povo caminhou 40 anos, Jesus vive os seus 40 dias no deserto. E então, o povo depois desse período entra na Terra Prometida e ali Jesus, ele inaugura a sua missão. E ao inaugurar a sua missão, ele fala, o Senhor me enviou para proclamar um ano da graça do Senhor. E ao dizer isso, detalhe, Jesus disse, hoje se cumpriu essa palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Então, meus queridos, Jesus, com o início da sua missão, já nos trouxe a experiência da Terra Prometida. Nós vivemos na expectativa do reino que há de vir, mas do reino que já está. Aquele que está agora, mas que ainda não plenamente. Então o nosso desejo é entrar nessa experiência. O Espírito do Senhor também está sobre nós. O Senhor também nos ungiu. E qual é a finalidade de mergulhar na nossa palavra constitutiva, de voltar aos nossos valores inegociáveis do nosso carisma? Nesse ano de 2024, queremos viver um ano de preparação para celebrar o ano da graça do Senhor na vida da Aliança de Misericórdia, o nosso jubileu de 25 anos. Focamos o ano passado na figura de Jesus, este ano no Espírito Santo, para no ano seguinte entrar na festa de Deus que é Pai de misericórdia e nos acolhe na sua presença para celebrar o tempo da festa do Senhor. Meus queridos, deixemo-nos conduzir pelo Espírito Santo, ungidos e consagrados pelo Espírito. Esse é o tema desse ano, esse é o nosso caminho espiritual. Que o Espírito Santo nos guie, nos faça voltar ao primeiro amor, à essência do carisma, para que, na força do Espírito, possamos proclamar para o mundo a misericórdia do Senhor, o Evangelho, o ano da graça do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.